Hoje eu tenho uma história interessantíssima para você. Uma história que, apesar de assustadora, reflete um aspecto do comportamento humano que você precisa conhecer. Hoje conheceremos a história da Marina Abramovic, uma artista que fez uma peça chamada Rhythm Zero, ou melhor dizendo, em português, Ritmo Zero. Uma peça que terminou de forma chocante. Antes da gente conhecer essa história, se você não me conhece, eu sou o Júlio, sou psicólogo, aqui falamos sobre comportamento humano. Tudo o que você precisa saber sobre mim está aqui na descrição. Fique à vontade para acessar o meu site e conhecer tudo que eu tenho ali a oferecer também, tá bom? Bom, sem muitas delongas, vamos mergulhar nessa história. Eu, quando conheci essa história, eu fiquei impressionado, porque ela é um exemplo perfeito da mentalidade de turba, ou melhor dizendo, a mentalidade de uma multidão que se descontrola e perde concepções básicas da realidade. Antes da gente entrar nos aspectos científicos, vamos para a história. Veja, a Marina, ela é uma artista e ela tem todo um histórico de peças bastante polêmicas. E essa peça específica chamou muita atenção. Como funcionou? Ela foi para uma galeria de arte, ela ficou parada, colocou na sua frente uma mesa com 72 objetos e uma placa. Na placa havia escrito o seguinte: existem 72 objetos nesta mesa que você pode usar em mim como desejar. Eu me responsabilizo completamente por tudo o que acontecer comigo das 20 às 2 horas da manhã. A ideia aqui era fazer um teste a respeito do que as pessoas fariam com a Marina. Ou seja, ela estava totalmente comprometida, ela ia ficar parada, estática, e as pessoas iam formar uma fila e, um por um, iam vir e fazer alguma coisa com ela. A ideia era entender qual era a natureza humana que seria exaltada nessa história, mas poucos sabiam do que ia acontecer de fato. Veja, nos primeiros momentos, as primeiras pessoas foram carinhosas com a Marina. Foram lá, fizeram um carinho nela, outra pessoa pegou uma rosa e colocou em sua mão, outra pessoa foi lá e começou a falar palavras de amor para ela. Só que, lentamente, a cada pessoa que andava na fila, a situação começava a ficar um pouquinho mais intensificada. Isso foi lentamente ganhando tração até o ponto onde as ações começaram a não mais ser prazerosas, começaram a ficar focadas na dor. Sim, o que aconteceu foi que de repente uma pessoa chegou, pegou uma faca na mesa e rasgou um pedaço da roupa da Marina. Outra pessoa foi lá e começou a xingá-la e empurrou ela, e ela não poderia fazer absolutamente nada, ela estava estática, comprometida com a sua arte. Lentamente as coisas foram catalisando e piorando, até o ponto, para você ter uma ideia, teve uma das pessoas que fez uma incisão no pescoço da Marina e chupou seu sangue. E ela, mesmo com as lágrimas descendo do seu rosto, ficou impassível, parada. Além disso, as coisas foram intensificando, ou seja, outra pessoa foi lá e terminou de rasgar as roupas da Marina, deixando ela seminua no estúdio. Outra pessoa pegou o corpo da Marina e colocou sobre uma mesa e cravou uma faca entre as suas pernas. E a situação foi ganhando tração até o ponto onde alguém apareceu com uma arma carregada, colocou a arma na têmpora da Marina, pegou a mão dela, colocou o dedo no gatilho dela e ela estava ali parada até o ponto onde a galeria de arte, para não responder judicialmente por alguma coisa extrema como essa, foi lá e parou essa situação e jogou fora essa arma. Só que a situação ficou séria e a Marina foi machucada no processo, e ela sofreu no processo, por conta da arte que ela se propôs a fazer. Eu admiro o comprometimento dela, para mim isso é bastante insano, mas ok, cada louco com a sua loucura. Mas o ponto aqui que nós temos que pensar é, por quê? Por que isso aconteceu? E o mais interessante é que conforme o experimento foi avançando, a quantidade de pessoas que estava assistindo esse experimento se dividiu em dois grupos. Um grupo que queria fazer mais mal a ela e um grupo que queria protegê-la. Então, olha que interessante, olha a dinâmica comportamental que começou a acontecer por conta desse experimento. E depois, em uma entrevista, uma vez que o experimento acabou, a Marina disse que ela estava disposta a passar por qualquer coisa, desde abusos até carinhos. Ela estava disposta, inclusive, a dar a vida dela no processo de arte que ela estava criando. Enfim, sem entrar no mérito da validade ou do interesse de fazer um experimento como esse, o fenômeno que foi causado por essa história evocou uma série de reflexões importantes. Perceba que começou tudo com tranquilidade e as coisas foram catalisando e se tornando cada vez mais complexas, até o ponto onde tudo saiu do controle e danos severos poderiam ter sido causados ali naquela situação.
Por que isso acontece? Porque na humanidade a gente tem essa tendência a derivar para o caos e o caos trazer mais e mais destruição com ele. Somado a essa história, existe um experimento científico que criou uma explicação para esse fenômeno. O nome desse efeito é o efeito da janela quebrada. Houve vários tipos de experimentos associados a esse, mas eu vou te contar um, tá? Funciona mais ou menos assim. Eles pegaram um veículo e colocaram esse veículo em uma vizinhança perigosa de um bairro lá de uma cidade americana. Eu não vou lembrar os detalhes aqui agora, se eu achar o artigo eu coloco aqui embaixo para você. Eles pegaram esse veículo e deixaram ele paradinho ali numa vizinhança perigosa em uma cidade americana que é conhecidamente uma cidade violenta. Deixaram o veículo parado lá, eles se esconderam em um prédio ali, ou seja, colocaram um local de observação dentro de uma sala ali de um prédio e ficaram olhando para o veículo, certo? Vigiando aquele veículo, para verificar se alguém roubaria o carro, o que aconteceria com aquele carro. Passou-se cerca de 2 semanas e nada aconteceu. O carro continuou onde estava. Agora, para a segunda etapa do experimento, eles quebraram uma janela do veículo. Sim, é o mesmo veículo, só que eles quebraram uma janela. E aí, eles foram para o observatório e ficaram lá olhando para o veículo. Resultado, em menos de 2 dias, o carro estava sem som, sem as rodas, todo sucateado. Aí talvez agora você se pergunte, por que, Júlio? Pois é, esse é um fenômeno conhecido como o efeito da janela quebrada. O mesmo fenômeno que acontece na janela quebrada do carro aconteceu com a Marina. Você consegue ver a correlação dos dois? Talvez agora você diga assim, ué, Júlia, porque as pessoas são malvadas. Calma, não vamos reduzir dessa maneira. Olha que interessante. Esse efeito da janela quebrada, ele explica de uma forma muito interessante o nosso comportamento. Ele explica que quando você observa que alguém fez algo errado e não pagou punições para aquilo, você se sente mais apto a fazer a mesma coisa errada ou empurrar um pouco mais longe os limites daquela coisa errada. Então veja, se alguém foi lá nessa artista, na Marina, e, sei lá, cortou a mão dela e ela não reagiu, não teve punição, ninguém chamou a polícia, ninguém falou nada, você talvez, motivado por aquela ideia de testar os limites do que é possível, talvez até com um tom malevolente, você talvez queira fazer algo um pouco mais intenso do que o anterior. E o que acontece é que isso vira um fenômeno exponencial. Ou seja, quando alguém olha para um lugar abandonado, aquela pessoa tem mais chances de entrar no lugar abandonado porque ele está abandonado, do que se fosse uma casa bonitinha, cuidadinha, bem aparada. Então perceba que a nossa mentalidade humana, quando a gente se agrupa em pequenos grupos ou em grandes multidões, a gente começa a ter influências comportamentais grupais e não mais individuais. Você observa quantas vezes acontece isso, já aconteceu aqui no Brasil, quando uma manifestação está pacífica, de repente um pequeno grupo vai lá e começa a quebrar um veículo e daqui a pouco todo mundo está tacando fogo em tudo e quebrando um monte de coisas. Por quê? Esse é o fenômeno da janela quebrada. Quando uma pessoa faz algo ruim e os outros observam que ela não foi punida, a tendência é que esses outros vão começar a escalonar aquele ato destrutivo e violento. Qual é a lição que você tem que tirar aqui? Bom, a primeira lição é nunca parar com seu carro com a janela quebrada e muito menos ficar parado e falar para as pessoas fazerem o que quiserem com o seu corpo. Mas, em segundo lugar, é importante entender que multidões têm uma forma de pensamento coletivo diferente de pessoas individuais, certo? Então perceba aqui que quando você estiver em um ambiente de multidão, saiba que você já está sob risco. Seja num show, seja numa manifestação, seja numa caminhada em grupo, quando há uma grande quantidade de pessoas, a tendência do ser humano é lentamente perder a sua individualidade e se integrar à manada. Então esteja muito ciente de onde você está, esteja muito ciente de que essa é a natureza humana. Infelizmente, você agora pode se ver, Júlio, eu nunca faria isso. Para, eu tenho completa consciência e controle sobre mim mesmo. Ok, mas estando na situação, você talvez reaja diferente. Então é importante você estar consciente disso. Esteja consciente de que na natureza humana existe esse botãozinho de quando você entra numa multidão, a gente para de pensar de uma forma muito crítica. E você pode ser vítima ou você pode ser, inclusive, o criminoso da história. Não seja aquele que machuca a Marina numa exposição de arte. Não seja aquele que aproveita para roubar as rodas de um veículo porque ele está com as janelas quebradas. Para você conseguir ficar blindado disso,
Você precisa conhecer. Então, quando você estiver em um ambiente público e ver que as coisas estão indo para um lado equivocado, afaste-se o mais rápido possível para evitar as influências que aquilo vai causar em você. Eu espero que essa concepção, talvez um pouco histórica e ao mesmo tempo um pouco assustadora, tenha te causado reflexões. Essas reflexões, elas podem vir... Peraí, deixa só o avião passar. Voltando. Veja, essas reflexões são importantes para você entender quem você é e como você se comporta em volta das pessoas e perceber que todos nós podemos ser influenciados. Toma muito cuidado com essa visão de que a gente é blindado. Ah, não, mas eu não vou me deixar influenciar por nada. Cuidado, você pode ser pego desprevenido. E conhecendo os fenômenos comportamentais como esses que eu acabei de contar para você, você se torna um pouco mais preparado. Me diz aí, você já passou por algum tipo de situação como essa, onde você se viu fazendo algo que você não deveria estar fazendo e de repente acordou e saiu dessa? Ou você já presenciou pessoas sendo tomadas por essa mentalidade de multidão e esquecendo de si mesmas? Coloca nos comentários que eu estou muito curioso para saber. E se você quiser conhecer mais da história da Marina, eu vou deixar o link da onde eu conheci a história dela aqui embaixo na descrição. Combinado? Bom, espero que você tenha gostado de mais um fato curioso sobre comportamentos humanos. Se você quiser conhecer mais sobre a minha jornada, como eu disse, o meu site está aqui na descrição, mas se você quiser receber mais vídeos, fique à vontade para se inscrever aqui no canal e clicar no joinha para ajudar o meu trabalho. Lembre-se, eu estou tentando manter um calendário aqui. Toda segunda-feira a gente avalia um artigo científico e, quem sabe, toda quarta ou sexta a gente faz uma reflexão como essa que nós estamos fazendo aqui hoje. E por fim, no sábado, se tudo der certo, eu faço uma live com vocês para a gente conversar sobre temas variados e responder perguntas que você talvez tenha aí dentro de vossa mente. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Adeus!